programa de hoje, a mulher que luta pelo direito à vida. Nós vamos tentar barrar todos os retrocessos. Deputada federal por Santa Catarina e guerreira dentro e fora do Congresso. Júlia Zanata. Fala, deputada. Olá. Tudo certo? Tudo ótimo aqui novamente. Obrigada pela oportunidade. Imagina, é um prazer recebê-la aqui no programa Pânico. E vamos lá as perguntas. Temos muitas perguntas agora. Temos muita coisa acontecendo lá no Congresso. Não é isso? O que eu acho um absurdo é o negócio de cadastrar cachorro. Isso aí eu achei um absurdo. Parece que votaram isso, né? No Senado. Do Senado. Já passou, tinha passado na Câmara na outra legislatura já. E agora até vi um meme na internet que eles cadastraram o pet, mas o pet é você, né? Claro, o seu nome, o seu RG, o seu CPF, todo o cadastro que tem lá. E aí começaram a desmentir, dizer que não... essa aprovação não significa que vão criar um imposto para isso. Mas como estão criando imposto para tudo... Não, você precisa chipar o seu animal. O ar que a gente respira, né? A gente paga para fazer isso. Você é obrigado a colocar um chip no seu cachorro, no seu gato, no seu bicho de estimação. Você é obrigado a fazer isso. Qual é a... Que bola. Jirico. Lá nós temos vários jiricos dando ideias. Tem uma universidade de Jirico. Doutor Jirico. Não sei se é quebra de decoro falar sobre a casa que eu trabalho e os colegas, mas tem cada ideia realmente muito preocupante. É impressionante. Quem será que teve essa ideia? Não lembro de quem é o autor, não lembro. Como na Câmara passou na outra legislatura, quando surgiu agora no Senado, né, que eu fiquei sabendo. Porque passou na Câmara, para ir para o Senado... Passou em 2020. Na CCJ, na verdade, no plenário, eu não sei quando... na verdade, eu acho que nem foi para o plenário. Era conclusivo na CCJ e de lá foi para o Senado. Mas prefiro não dar mais opinião, porque eu não li quando estava na Câmara, porque eu não estava lá. E como é que está o clima em Brasília, deputada? Tá tenso, como sempre, assim, né? A gente está muito preocupado com a situação econômica do país, né? Dólar aí mais de R$6, com a tendência de crescer mais. E agora esse anúncio aí de corte de gastos, que vão taxar até paciente terminal, em fase terminal, mas o dinheiro da publicidade para divulgar está garantido, 40 milhões para divulgar esse corte pacote, de gastos, né? Que não demonstrou um compromisso com a responsabilidade fiscal, com o corte de verdade. Então, tudo que está acontecendo é muito complicado. Mas isso aí é a própria Câmara que aprovou, né? Também o arcabouço. Vão mandar agora, né? Porque vocês também aprovaram isso aí, né? Todos o arcabouço é a responsabilidade de vocês também. Porque vocês da Câmara também gostam de tirar o... Vocês gostam de tirar o time quando... Né? Não, então, eu digo sempre quando vem uma coisa ruim da Câmara, porque tudo passa... Fundão eleitoral passa. Tudo passa pela Câmara. O perdão. E aí, que nem agora, o Lira já está falando que vai engrossar. Você acha que o Lira vai engrossar agora com esse negócio do Van Hatten? Que o Polícia Federal vai lá e pega no pé dos políticos e tal, ele parece que... Ou é só uma... Gostei muito do pronunciamento dele, querendo ou não, o presidente da casa se pronunciar daquela forma é muito importante e espero que tenha causado um impacto lá do outro lado na Polícia Federal, que não pode ficar, né, fazendo o que está fazendo com os deputados federais. Afinal de contas, várias vezes, quando eu processo pessoas que me ofendem, me chamam de nazista por causa da minha tiara ou qualquer coisa, tem juiz que vai lá e diz, não, mas você é pessoa pública, você tem que aguentar. Então tá, eu aguento. Mas por que quando é outro, não aguenta? Né? O Lula, por exemplo, foi chamado pelo Nicolas de ladrão e o Nicolas está se enrolando lá no STF. Então, se é pessoa pública, tem que ser para todo mundo. Ou eu sou pessoa pública e o Lula não é? Entendi. Então tem que ter Então esse pronunciamento do Lira foi muito importante, significou muito e espero que ele dê prosseguimento aí a essa postura. Porque isso sim é a postura de um presidente da Câmara dos Deputados. Ô deputado, o Emílio sempre fala uma coisa que eu concordo bastante aqui, que tem dois Brasis. É o nosso Brasil e o Brasil lá de Brasília.
Você também tem essa impressão, estando lá, que eu sei que você veta a vários projetos que são da maioria da turma da esquerda, mas você tem essa impressão que lá o trabalho é feito só para Brasília? E uma segunda pergunta, a esperança sempre é a próxima eleição. A esperança seria para mudar esse... do jeito que está, seria em 2026? Olha, próxima eleição, claro, eu sou política, é importante, mas a gente precisa também de uma mudança cultural. O brasileiro precisa ir além. Como é que eu vou falar? A gente tem uma mentalidade estatizante hoje. E isso é ensinado desde a escola, né? Mas hoje eu sinto que tem muita gente já com os olhos abertos. E eu, no meu estado de Santa Catarina, que é um estado abençoado, né, onde as pessoas têm muita informação, procuram saber, acompanham muito o trabalho dos políticos. Se tu fizer um negocinho, eles, né, já te cobram, e tem que ser assim. Eu sinto que existe um sentimento de que o poder central de Brasília é o grande inimigo, né? É o grande inimigo porque Santa Catarina, a gente envia R$100 para Brasília, para o poder central de Brasília, e recebe 10 de volta. 10. Então, assim, é justo. O pessoal de Santa Catarina não acha justo. Em contrapartida, tem outros estados como o Maranhão que enviam 6 e recebem 14. Então, eu falo bastante sobre essa questão da revisão do Pacto Federativo. Tem gente lá no Sul que fala assim, tinha que separar o Sul do Brasil. Acho que não precisa. A gente pode dar mais autonomia aos estados, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos. É claro que a gente está longe, mas é um debate que a gente tem que travar. É um debate que a gente tem que falar. Quais são os problemas hoje? A reforma tributária, por exemplo. A reforma tributária vai acentuar ainda mais esse problema da centralização. Vai ficar mais poder e mais dinheiro em Brasília. Além disso, num comitê gestor, que é um monte de burocrata sem voto, né? Porque você pode gostar ou não gostar de quem está lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, mas as pessoas foram votar nessas pessoas. Então, é um pouco o reflexo da sociedade, certo? Agora, um comitê gestor que vai decidir e criar regras de como vai descentralizar, devolver esse dinheiro, tinha até ideias de cashback de gênero nessa desculpa. Então, eles podem dizer, não, Santa Catarina não está cumprindo lá, está emitindo muito carbono, né? Essas regras woke ou qualquer coisa, não vamos mandar dinheiro para Santa Catarina, não vamos mandar tudo. Não é teoria da conspiração, isso pode acontecer. Então, nós precisamos trabalhar a descentralização no Brasil, para que os estados sejam mais autônomos. É minha opinião. Sim. Sim, mas é uma mudança que é uma mudança grande, né? É difícil em curto prazo a gente ter essa mudança, né? Mas se a gente não falar sobre isso, as pessoas não entenderem qual é o problema, isso não irá para frente, né? Por isso que é importante a gente falar. Mas infelizmente hoje nas escolas, às vezes eles se preocupam mais em ensinar ideologia de gênero ou outras coisas que não vão formar um bom cidadão do que matemática, português e propriamente a política ou também a economia. Júlia, eu vi aqui, me corrija se eu estiver errado, você usou o fundão eleitoral. Para mim, como economista, é um absurdo o fundão existir. São quase 5 bilhões de reais num país que tem dificuldade para pagar as contas públicas. E a gente tem deputados mais liberais em economia que não usam e que usam. Como que você vê essa questão do fundão? E se é que você usou? Porque eu usei sim, ganhei R$1 milhão no meu partido e usei. E na próxima eleição, se o fundão ainda existir, também vou usar. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não vou usar e deixar para o meu adversário usar. Eu acho que se você está travando uma guerra, você tem que usar as armas disponíveis, certo? Então, teve gente que pregou, por exemplo, a questão de ser contra o fundão eleitoral, acabou não se elegendo. Conheço gente boa, que se elegeu sem usar, inclusive. Gente boa que a gente precisava na Câmara dos Deputados, entendeu? Alguns partidos e pessoas, inclusive, mudaram essa postura. Então, eu acho que nós precisamos, inclusive, de mais deputados dispostos a travarem batalhas na Câmara dos Deputados contra esse tipo de coisa, contra fundão, contra alguma coisa, mas a gente precisa ter voto. Não adianta nada a gente ficar falando. Não, mas tem vários casos de deputados que se elegeram sem usar. Mas se você não usa, você dá para o seu adversário. Né? Não é a maioria, né? Não necessariamente. Você tem o partido. partido.
E o partido recebe, ele não devolve pro outro partido. Então, alguém vai usar. Não necessariamente. Lógico pode sobrar, claro que sim. O que ele tá falando é que o cara, o político, vai usar o recurso dele, o opositor. Você tem um recurso, você não vai usar o recurso? Se eu acho errado o recurso... Mas que é errado, também concordo. Não tem nada de legal deixar isso claro, que não é... mas é uma questão de postura. Eu não voto em nenhum político que usa fundão, porque eu acho errado. Mas aí é a opinião de cada um. Ô, deputada... Eu acho que esse é um debate que a sociedade já entendeu, que hoje nós temos que usar o que nós temos para ocupar posições de poder. Eu entendo o seu posicionamento, mas acho que esse é um debate, inclusive, superado. Eu, na minha eleição... Você, para mim, não. Não, na minha eleição não fui cobrada por ninguém, por exemplo, sobre isso. Seus eleitores não se importam. Mas Santa Catarina é um estado que as pessoas cobram bastante e acompanham. Sim. Então, eu acho que já teve um auge isso, mas eles entendem que não adianta a gente... O cara tá lá de ponto 50 e nós de... Estilingue. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, se o dinheiro público vai para coisa boa, a população entende. Se você paga imposto e o imposto volta, você entende. Aí você população, não é, a população ela entende que tem que pagar imposto, que seja justo. Mas quando ele se torna injusto... Sim. O fundão você está dando para a campanha dos políticos. Eu sei, mas se o seu deputado está trabalhando, está fazendo coisa, você não vai se preocupar se ele tem fundão ou não. Mas deveríamos. Não, eu sei, mas já foi votado. Mas essa é a premissa. Todo mundo fala, não dá para disputar. Mas se ninguém levantar a mão e não parar com esse fundão, vai ser uma coisa eterna. Esse é o questionamento do Sami. Eu entendi o que ela está falando. Não ia ganhar, o cara, meu opositor, está lá. Mas continua nessa mesma premissa. Mas podemos ir para 2000. Tem tanto mais problema para a gente discutir, mas uma situação levantada aqui. Mas eu entendo que é um debate da população que hoje tem tanto mais problema que esse ficou para trás na fila de prioridades. Outro problema que falam é que a gente vive sempre num sistema. E você está lá representando a direita. Qual que é sua previsão ou qual é o seu sentimento dentro da política para os próximos anos aí? 2026 é logo ali, mas estão falando que a gente já está criando, o centrão está com muita força, a gente viu que a esquerda perdeu o poder, mas fica sempre aí essa história que a gente não sabe se o Brasil fica batendo na trave eternamente. O centrão sempre teve muito poder, né? Na verdade, tem gente falando isso por conta do resultado das eleições municipais. A direita se fortaleceu muito, né? Hoje tem um partido do presidente Bolsonaro, o nosso partido, o meu partido, o PL. Na verdade, eu já estou no PL desde 2020. Eu filiei antes do Bolsonaro, inclusive, porque eu fui candidata a prefeita em Criciúma, na minha cidade. O centrão é uma chave ali que sempre existiu, né? E sempre foi forte. A esquerda realmente caiu eleitoralmente falando, mas nós não podemos esquecer que eles dominam boa parte do estamento burocrático hoje, né? Eles estão nas universidades, eles formam os juízes, os delegados, os caras do Ministério Público, né? Então, quem acaba indo nessa onda na hora de uma formação, acaba tendo uma tendência mais de esquerda, vai implementar isso na hora de ser um funcionário público, por exemplo. Esse pensamento estatizante que eu acabei de falar que é um problema aqui no começo da nossa entrevista. Então, esse negócio de a esquerda perdeu muito, não, né, na parte... da burocracia brasileira, que é um grande problema, não é tão claro assim. Nós ainda estamos crescendo eleitoralmente, mas precisamos crescer culturalmente e na ocupação desses espaços também. O que precisa mudar é o pensamento. Como você está falando, nós que somos brasileiros, a gente tem uma coisa meio de ser... A gente gosta de ser meio escravo de alguma coisa. Ter o Estado como pai. A gente gosta de ter o pai como Estado. A gente gosta muito da autoridade. Eu vou falar com a autoridade coronel, da rua. O coronel vai resolver para mim. Então a gente tem essa coisa meio de se sentir... Acolhido, né? A declaração do Milei essa semana, ele falou... Eu desprezo o Estado infinitamente, eu tenho grande desprezo pelo Estado. Então, o Milei é um cara pra gente ficar ligado, porque desde a Margaret Thatcher, que ela fez aquela na Inglaterra, na época, até soltaram bomba lá na casa dela, o cara foi o terror. É o cara que tá fazendo agora, que tá fazendo o livre mercado realmente
e bem radical. Então é um negócio pra gente ficar... Tudo se bem que a Argentina é bem menor que o Brasil, né? E tava tão ruim que qualquer... Então agora, Dedê, fez a festa. E não chamou. Não me chamou. Não me chamou. Vai lá, Reginaldinho. Não me chamou. Porão, pom, pom. E aí? Podemos seguir? Vamos seguir. Vamos falar, desculpa, você é uma bolsonarista, né? O Bolsonaro tem uma influência muito forte, acho que na sua passagem, no seu interesse pela política. Com certeza. Como é que você vê agora a relação do Bolsonaro? Ele tem um capital político inegável que é gigantesco, mas estão aí falando se ele vai ou não poder ficar, querem prender o Bolsonaro. Tem um substituto para o Bolsonaro? Segue o baile? O que você acha que acontece na política? Não, o nosso próximo candidato vai ser o Bolsonaro, novamente. Eu tenho essa convicção, não é... né, eu sou uma mulher de muita fé, mas não é só fé. Eu tenho uma convicção que o cenário pode caminhar para isso. Eu entrei como candidata na política por conta do Bolsonaro, do que ele despertou em 2018. E acredito e converso com muitas pessoas que hoje acompanham a política. Não tem esse negócio que o pessoal fala de polarização? Uhum. É o povo acompanhando e brigando e opinando. Eu acho isso muito saudável. O fenômeno é inegável. Tá certo. Eu acho isso muito saudável para o exercício da cidadania plena. A população acompanhando. Não vai lá só e vota e deixa. Vai lá e briga com o deputado se ele votou errado ou elogia se votou... Isso tem que ser, né? Tem que acompanhar. Então, isso quem despertou foi o Bolsonaro. Isso é inegável e as pessoas esperam muito que ele seja novamente o candidato e eu tenho fé que ele será, convicção de tudo que está, do cenário que está se montando. No Brasil, tudo pode acontecer, né? Então, Pois é, mas a na gente política até vaca voa, né? Mas- Tem uma frase que diz. Mas, ô Júlia, a gente só vê... Fala, tudo pode acontecer, mas a gente só vê o que tudo pode acontecer de um lado, né? Tanto o cenário atual Principalmente. nosso. Pois é. E o que te leva a ter essa fé? Porque, assim, o máximo que eles conseguiram até agora, e a gente sabe que estão tentando colocar ele na cadeia de qualquer jeito, mas o máximo que conseguiram foi deixar ele inelegível, né? Como você acha que vão conseguir reverter isso daí? Que já é bastante coisa, né? Porque ele ficou inelegível Pois por é. conta de uma reunião de embaixadores, Pois né? é. Não foi, como diz ele, não foi me reunindo com traficantes, nem Sim. nada. Eu acho muito patético todo esse movimento da esquerda brasileira, porque reviraram a vida do cara e Sim. não acharam nada de corrupção, de contratos, de coisas, né? Porque vê a estrutura que é você ser presidente da República, um monte de gente embaixo de ti, e não acharam nada. O que tá ali? Ataques a vacinas e, enfim, não sei o que lá, pandemia, essas coisas, e ataques coordenados a adversários na rede social, coisas que a gente Certo. sofre todos os dias. Então é muito frágil toda essa narrativa. E o povo já até está meio que se confundindo e cansado, porque parece, de certa forma, que a imprensa trata dessa novela, dessa narrativa todos os dias e esquece das outras coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Sim, mas como que você acha que vai reverter isso daí? Eu acho que vai reverter da mesma forma que foi convertido em inelegível, na justiça. Eu acho que o brasileiro mudou. Muita gente que está nos acompanhando agora mudou a maneira de pensar. Ou seja, muita gente quer liberdade individual, quer tocar o seu negócio sem encheção de saco do Estado. Exatamente. Muita gente quer a liberdade da pessoa, a liberdade do teu negócio, do teu business. É isso que eu acredito. Com certeza. É isso que, É o que que eu fala, acredito. político... Eu Se acho não que incomodar, já ajuda, né? Então, mas, Se não mas atrapalhar, já a base de um país democrático é o desacordo. É você brigar, é ele falar um negócio lá. Não, discordar. eu acho que é isso. É discordar. É isso aí. O discordar é a base de toda a democracia que existe. Eu, por exemplo, só acredito num país que tem livre iniciativa, que é a coisa principal. Com certeza. E a livre expressão. A gente falar o que pensa, a gente discutir o que pensa, a gente ser independente, a gente poder tocar o nosso negócio sem ter gente enchendo o saco de falar você tem que fazer assim ou assado. Eu acredito Prova disso é a eleição municipal, né? Prova disso que até agora, você vê a OMS, o negócio das vacinas, Sim. agora eles falam que criança de 0 a não sei o que não precisa vacinar. Pois é, agora, né? Agora se descobriu isso. E aqui Que é no o quê? Brasil, Tantos ao contrário. problemas, Então,
no Brasil está ao contrário, porque o Brasil está fazendo todo o contrário que o mundo inteiro Mas na está fazendo. pandemia a OMS era maravilhosa. Agora eles estão indo contra a OMS. Inclusive eu tenho um PDL, 486, para derrubar essa nota técnica que gerou essa obrigatoriedade, né, de vacina da Covid em bebês de 6 meses a 5 anos. E lá em Santa Catarina, a perseguição do Ministério Público, dos conselhos tutelares, tá muito forte. Gente, tem determinação de busca e apreensão de criança. Meu Deus. Multa de R$20 mil. Então, assim, o Estado tem que oferecer e quem quiser, né, Claro, dar aos seus filhos. isso. E quem não quiser, a vida que Então, segue. mas é isso que eu digo para você, porque, por exemplo, quando você tá numa emergência sanitária que ninguém sabe direito, que aqui não teve estudo, mas eu acredito que agora a OMS já deve ter feito o estudo, que não há necessidade de uma criança que tem 0 ano e agora também já passou de vacinar A mortalidade criança. de crianças é baixa. Então é isso que eu digo, o Estado ele não pode chegar a esse ponto de entrar na sua casa e falar que cor que tem que ser a sua parede. Exatamente. Sabe, eles não têm o direito de fazer isso. Então eu acredito num país melhor se vai para esse lado. Se vai para o oposto, eu não acredito num país que você vai ter que ter todas essas regras. Mas estamos indo para o oposto, infelizmente. Então, estamos indo ao contrário do que país bom está indo. Agora, é aquilo que falou, saiu lá no... Acho que é Wall Street, né? Wall Street Journal, que saiu lá, que o Brasil... Não foi o banco do Dia da Marmota? Não, foi o... Não, tem uma matéria agora que saiu lá, que o Brasil o Brasil tá indo para trás. Saiu lá agora, não sei, a semana passada. É chato, né? Mas a gente tem que acreditar, né, deputada? Com certeza, a esperança tem que ser a última que morre. Isso aí, você sabe que essa tiara que você está usando, né, com essas rosas, é o dia de Midsommar. Sabe o que é o Midsommar? Não faço a menor ideia. O Midsommar, Já botaram isso aí no Twitter. nós escandinavos temos o dia do Midsommar. O Midsommar é quando você vai entrar no verão. É o dia mais longo que existe no hemisfério norte. Certo. E lá, as formigas dançam nesse dia. Você sabia? Não. Que faz tanto É uma inverno. grande comemoração, Nós que você tem o inverno. Que é O inverno é muito duro longo. E triste, né? Porque Isso, pouco escuro e tal. Então, nesse dia que é o Midsommar, tem essa grande festa onde todos dançam, As flores, todos cantam, as meninas estão com essa tiara, com flores, para comemorar a chegada. E as formigas saem do formigueiro. Elas bailam. E dançam que lindo. junto com as pessoas. Isso só Mas acontece. é por isso que você... Isso só acontece. Não tem nada a ver a tiara. Lógico que tem. Ela falou que não tem nada a ver. Claro que tem. Você fez uma explicação linda. Não, Lá mas na Suécia, então cara, coloca aí. Vocês conhecem a Oktoberfest? Sim, Lógico, vai, mais fácil. Né? eu sou o carro Olha o do bordão porco, da cerveja. Não tava lá. Eu tava no carro do porco. Barril de chopp. Ele é o porquinho da Sou eu, sou o Tem porquinho. o joelho do povo. Barril Inclusive, de quem 30 está assistindo nunca foi a Oktober em Ano que vem tô de Blumenau, volta. meu estado de Santa Catarina, é festa maravilhosa. É legal demais. Conheçam. Vou com o prefeito. Muito Super legal. organizado. Não, é lindo, muito bacana. Zuzu deu show. Ano que vem vou com o Opa, lá, prefeito eu e o também. Sammy já Mas fizemos eu uma uso, festa. é tradicional lá, principalmente na Oktoberfest, né? Valoriza, exalta a feminilidade da mulher, valoriza as nossas raízes e culturas, né? Então, e começou a incomodar muito a esquerda. Isso é verdade. E aí, Oktoberfest? não, a minha tiara, eu usar a tiara, eles surtam. A esquerda aqui. Eles surtam, Os eles caras ficam surtam. loucos. A esquerda aqui no Brasil? Sim, eles me chamam de tudo por causa da tiara. Daí virou um símbolo de resistência, entendeu? Quando eu me elegi com a tiara, na minha campanha eu usei ela. Olha lá, isso aí é Midsommar, ó, tá vendo? E depois Todas as meninas usam essa. eu usei na minha posse e aí já começou a criar muita polêmica. Eu falei, não, eu Narrativas, sou obrigada a continuar usando. Inventaram histórias. E eu assim. gosto. Ah, porque é ridículo, porque não sei o quê. A vida é minha, eu uso e deu. Isso aí. É. Ué, mulher não faz o Faz que se quer, não é? quiser. Meu não é corpo, aquela minha coisa, regra. Minha tiara, minhas Não, regras. pra usar tiara não vale. Não vale só o que eles querem. Pra usar tiara não vale. Você acha que um dia. Pelo no sovaco vale. Você Eu acha sei que mesmo um essa tiara. dia. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que todo mundo quer as mesmas coisas. Né? Todos. Eu acho que O básico é, né? Não, eu acho que todos nós, o que a gente quer? A gente quer uma família legal, Boa. a gente quer cuidar da nossa família, Pagar um a gente boletão. quer cuidar dos nossos filhos,
ter uma casinha legal, ter um emprego bacana, ter uma segurança quando vai trabalhar. Sem dúvida. Fazer um bom supermercado. Opa! Eu acho que o cara de esquerda, o russo, e o ucraniano, o judeu, todo mundo, e o palestino, é o russo e o americano, quando você começa a olhar a vida das pessoas, a gente fala, puta, a gente pensa exatamente igual. A luta é a mesma. O ser humano quer as mesmas coisas, né? Você quer amar alguém, né? Você quer ter um filho, você quer ter uma família. Você corresponde. E às vezes a gente entra numas tretas que a gente acaba se dividindo e acaba ficando no dia da marmota. É isso aí. A gente sempre fica nesse dia da marmota querendo ter razão e tal. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai se abraçar e cantar We Are The World. Você acha que o John Lennon vai ver um violão? Acho que não. Na verdade, não é que a gente entra em umas tretas. Às vezes algumas são causadas, né? Então, eu sei, mas... A cisão na sociedade está sendo estimulada todo dia. Preto versus branco. Mas já tá mulher voltando. Versus homem. Eu sinto que já tá isso é muito voltando. ruim. Mas, por exemplo, eu acho que teve um momento da vida que eu vivi isso nos anos... Pô, tem aquela música lá, Black and Ivory, do Paul McCartney, o Steve Wonder. Sim. Pô, aquilo lá é um puta negócio legal, que é a tecla do piano, uma é de marfim, outra de... Que é um negócio legal, que dá pra todo mundo viver legal. Que Perfeita harmonia. Perfeita harmonia, que o piano é isso, né? Uma tecla negra, outra branca e você faz música, a mesma música. E a gente faz. Eu acho que vai chegar um momento... Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar e vai falar, porra, o ser humano ele tem que ser, né? A gente tem que ser. Já deu, né, esse negócio, enche o saco. Eu acho que... Já tá rolando. Tá? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que o futuro sempre é melhor do que... boa perspectiva. Eu acredito nisso. O que você acha? Um estado de paz utópica. O que você acha? Você acha que sempre vai ser essa guerra? Sempre vai ser essa... Olha, eu penso que as pessoas, né, cada uma na sua individualidade tem uma opinião, tem as suas diferenças, né? Deus fez cada um de nós um exemplar único. Então, é normal o debate. Você só tem que saber como debater, né? Não levar aquilo tão... Por exemplo, tem gente que vai lá na minha rede social e... se encontrar ela na rua, vou encher de porrada, né? Passa do limite, entendeu? Normal. Porque eu fico pensando, essa pessoa deve sonhar comigo, né? Essa pessoa deve sonhar, gente, para ter essa vontade. Então, a gente tem que respeitar as diferenças e as opiniões divergentes. Eu acho que cada vez... A gente está evoluindo com tecnologia, com um monte de coisa, e as pessoas não aceitam a opinião alheia. Acho isso mais complicado. Né? Então, mas esse estado de paz utópica, sem conflito... mas não vai ser no X, na rede social, vai demorar um pouco. Não, mas na sociedade, né? Eu acho que teve um período do mundo que a gente acreditou mais na humanidade. Agora está mais zoado. Eu acho que quando caiu o muro lá, o muro de Berlim, 89. Quando teve aquilo lá, aquilo foi uma época boa, as pessoas estavam acreditando no futuro melhor. Hoje em dia voltou, mas é que é pêndulo, né? Cada um, mas a gente não pode deixar de acreditar. Lógico, né? Senão a gente enlouquece. Se a gente deixar de acreditar... Né, deputada? Você não está muito otimista. Ela não está muito acreditando no que você está falando. Ela acha que o mundo não vai para esse lugar. É que saiu de... Como é que é? Midsommar para... Midsommar. Não. Tô pensando que a vida é tão maravilhosa, nós temos que agradecer todos os dias. Sim. Né? Então é isso que falta um pouco também. Sim. E no momento que a gente tem de tanta tecnologia no mundo, tanta facilidade, né? A gente está aqui brigando, brigando com o outro. Se odiando, né? Irmão brigando com o irmão. Grupo de WhatsApp. Você deve ter brigado bastante, né, também. Os caras devem ter encher o saco. Ela brigou pra caramba. Briguei, confesso. Já tirou 2 do grupo da família, Natalzão. Não, eu saio daí, né? Tá vendo? Você saiu. Mesmo. Mas o que os caras falam, deputada? Não, na verdade a época que eu mais briguei foi na pandemia. Eu não aceitava aquelas imposições estatais na nossa vida. Tem que usar isso, tem que fazer aquilo, passaporte sanitário. Não foi nem por causa de... Quer dizer, aquilo ali acabou sendo político, né? Mas não foi por causa de político, isso foi por causa dessas imposições estatais. Não entrava na minha cabeça que eu tinha que me submeter a regras que eu achava extremamente invasivas. E vendo as pessoas aceitarem aquilo, né? Na verdade, eu tive um pouco de decepção ali.
como as pessoas acabam aceitando fácil por conta de algo que era em nome da saúde ou em nome da ciência, como falavam. Hoje a gente vê que muita coisa estava errada, né? Eu já via lá desde aquela época. Sim. Mas daí eu era louca, negacionista, mas enfim. Então, mas você não acha que se deixar na mão do povo, porque o povo sabe. Por exemplo, eu lembro quando teve o negócio que tinha que usar máscara. Certo. Aí não tinha restaurante, beleza, sai com a máscara e tal. Aí abriram o restaurante. Aí falaram o seguinte, a regra no restaurante é você usar máscara sentado. Tá. Não, em pé. Tá bom. Quando você senta para Não tem comer, problema. você pode tirar a máscara. É uma coisa Você faz de um maluco. buraco na máscara. Então, mas aquilo ali, todo mundo começou a falar, porque o povo é E inteligente. um começou a denunciar o outro. Aí o outro falou assim, não, isso está errado. Porque se eu ficar em pé, eu ponho a máscara. Se eu sento, eu tiro a máscara, não adianta nada essa porra dessa máscara. Exato. E aí todo mundo passou a não lavar mais máscara. Nossa, passou... ficava babada, a máscara desbeiçada. De chegar em casa. Colocava no lixo. Não, e assim, ó, se funciona, usa 5. Mas por que quer me obrigar a usar? Se você acredita que funciona, usa 5 aí no teu rosto. Mas não impõe pra eu usar. Era isso que eu ficava mais, entendeu? Sim, aí no das avião, vacinas, né? tomando água, eu podia tirar. Canudinho do lado da Aí tinha gente que o avião inteiro tomando água. Né, pra não ter que usar, porque realmente... Mas o que mais me chocou foi assim, crianças na pandemia ali no colégio tendo que ir de máscara. Isso dificultou até o aprendizado das crianças que estão em época de alfabetização, etc. Mas nem vamos lembrar desse período, que é um período que eu quero que nunca mais volte, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Mas é uma discussão pra saúde mental de criança lá no elevador, não toca ali, não faz aqui. Ninguém falou mais disso também, E eu né? fui Como muito o chamada atraso, de louca né, nessa também. época. Loucura, Eu era candidata a prefeita em 2020. E eu fui pra TV, Emílio, falar que se eu fosse prefeita não ia apoiar a obrigatoriedade da vacina. Aí falaram que você era negacionista. Negacionista? Sim. Então, mas isso aí foi aquele Fauci, né? Foi o Fauci Foi. e o... Antônio Fauci. Como é que ele chama lá o Idras? Ah, não, Tedros. Tedros, da OMS. E agora mudou. Agora já mudou. Agora a pandemia já é outra. Mas você vê que ninguém sabia, né? O Fauci falou pra usar 3 máscaras e depois ele falou, bolei da minha cabeça. Sim, não é que tá ele no e-mail, né? Tá no e-mail que ele É. falou que não tinha um estudo científico. Não, mas aqui também politizou. É, mas Claro todo que lugar, no politizou. mundo, Aqui ninguém politizou. acertou. Nenhum lugar do mundo, alguém. O Boris Johnson. Ô, deputada, mas você Mas sabe... o Bolsonaro acertou. Tá Muita certo. coisa. Com a Ema. Foi o mesmo? Bolsonaro Não, com a Ema não. acertou. Com a Ema. Não, faz chacota. E ele teve coragem de dizer, né, várias verdades. Na época foi muito criticado. Pode até ter perdido o voto por causa disso, mas é de pessoas assim que a gente precisa, com coragem. Porque o resto tudo tava indo na onda do fecha tudo, a economia a gente vê depois, né? É importante. Não, que é o que a gente tá pagando agora. É. Então, O assim, mundo inteiro tá pagando essa... Economia a gente vê depois. é muito mais fácil aderir ao discurso dominante. Era muito mais fácil aderir ao discurso dominante daquele momento. E ele não. Ele, como líder ali, ele teve um posicionamento importante. É. Tá bom. É, mas é o que você falou, aquela foi uma época muito difícil, né? Ainda bem que passou aquilo lá. Mas é bom a gente lembrar Ô, deputada, pô, obrigado por você ter vindo. Obrigado, O deputada. papo foi muito E o bom. assunto, não vamos falar? Qual? Ah, é o assunto. Você É, fala tanta Ah, coisa. rave Não, do vocês não perguntaram. Vamos marcar outro dia? Da Vamos PEC da marcar pra vida, falar Que é né? da do- PEC. Ah, a É PEC da vida, não é do aborto que vocês contra promovem. o aborto. Mas essa PEC também vai dar o que falar, hein? Já deu, né? Ok. E essa PEC também vocês podem perder, hein? Não, a gente ganhou na CCJ, 35 votos a 15. Complicado. Inclusive teve um voto do PT Então, mas e se Conosco. subir pra lá? E aí? pro Agora- plenário. Não, sobe. Pros donos do É. Brasil. Não. Não. Sobe aí. Não, mas isso ainda vai ser discutido na Câmara, tem que criar uma comissão especial. Nós votamos somente a admissibilidade e constitucionalidade da PEC, que é isso que quando está na CCJ a gente faz, né? Então- Nós não discutimos o mérito. Mas deixa eu perguntar. Porque a gente fala dia da marmota, que eles estão falando que o Brasil nunca sai do lugar, porque sempre discute. Isso já não estava resolvido do jeito que era? Olha, eu vi uma entrevista do Eduardo Cunha, que é o autor da PEC. Essa PEC, a 164, é dele, de 2012. Ele disse que na feitura da PEC, quando ele protocolou, a intenção dele não era modificar o que já está no Código Penal. Porém, o que nós temos visto no Brasil, Emílio, é muito avanço
de quem defende o aborto até 9 meses de gestação. Então, eles estão se passando por meios escusos que não no legislativo, porque no legislativo eles não têm voto. Então, eles têm que ir pelo Conanda, pelo sei lá o quê, entendeu? Sim. Então, essa PEC é muito mais do que um ajuste técnico, é uma questão principiológica. Tá ali, desde a concepção, é a única palavra que muda ali no artigo 5º. Inviolabilidade da vida desde a concepção, certo? Isso já está no Pacto de São José da Costa Rica, Isso. que nós somos signatários. Isso. E o pacto, quando você assina, tem uma hierarquia super legal, como se fosse norma constitucional. Então isso já está, nós só estamos reafirmando. Essas narrativas que estão falando aí, que é PEC do estuprador, é tudo mentira. Gente, eu tô grávida de 23 semanas, não sei se dá para ver a minha barriga, né? Mas aqui tá bem barriguda já. Eu sinto a minha filha se mexer. E recentemente, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, tinha feito uma resolução para proibir a assistolia fetal acima de 22 semanas, que já é um bebê viável de sobreviver fora do ventre. Então, o PSOL foi lá e judicializou no STF, o Alexandre de Moraes deu uma canetada e derrubou essa resolução. Então, esses movimentos que nós temos feito com a PEC, 164 e outros movimentos também dentro da Câmara, é uma resposta a essa tentativa de se ampliar, né? Entendi. Essa questão, porque o Brasil, o aborto já é proibido. Tá lá no Código Penal. Mas tem existem algumas... as excludentes, né? Então, as exceções. Mas é capaz de acabar com esses excludentes também. Esse é que é o problema. Não, o próprio autor da PEC diz que esse não é o sentido da PEC. É somente barrar algumas pessoas que têm uma intenção de ampliar, que falam, inclusive, aborto legal. Eu já falei uma vez isso e fui corrigida, porque não existe o aborto legal. Existem essas excludentes que estão no Código Penal. Eu acho justo. A minha posição pessoal é de que eu sou a favor da vida desde a concepção, ponto. Porém, a realidade dos fatos é que o Código Penal prevê as 2 exceções, em caso de estupro e em caso de risco para a mãe. Sim. E também o STF acrescentou mais uma, que é os bebês anencéfalos, certo? Também. Então, isso está pacificado e, segundo o autor da PEC, não teria essa intenção de mudar o estado das coisas como estão hoje. Mas, sim, nós temos a intenção de que não se amplie isso, que é, sim, nós temos vários projetos aqui, da esquerda, do PSOL, principalmente, que querem, inclusive, criminalizar se o médico se recusar a fazer um aborto. Bom, eu queria agradecer... Tá bom. Aqui o papo foi muito sempre um assunto que você pode entrar. Eu vou passar aqui as redes. Nas redes tem todo o caminho aqui para você conversar com a Júlia. Pode entrar na rede social, é Júlia Zanata com 2 T's. Júlia Zanata com 2 T's, SC de Santa Catarina. A nossa deputada está no Insta e no YouTube. Deputada, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pânico. Sempre é um prazer recebê-la, tá? Eu que agradeço, um prazer para mim estar aqui, agradeço a oportunidade, já estive aqui antes de ser deputada, foi muito importante para mim, então fiquem bem aí.